Bom, antes de mais nada, antes da gente começar a sessão, gostaria de perguntar pelo chat, de que instituições vocês são, para eu ter uma noção panorâmica, se vocês são mais da universidade, são mais da escola, ou são de instituições externas. Olha, tem gente da Unifal, UNB, tem gente também, olha, obrigada, tem alunos da saúde pública, então tem alunos que são de outras unidades da USP, Federal, Universidade Estadual do Ceará, tem gente, então, de vários locais do Brasil. Que bom, então, que sejam todos bem-vindos e vamos iniciar falando um pouquinho sobre... eu vou trabalhar hoje o conteúdo com uma parte teórica, na forma de apresentação, depois, na sequência, trabalhar com a prática de busca, desde acesso através de duas possibilidades, duas vias. Uma é através da USP, pela Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais, chamado ABCD USP, e a outra opção é através do portal de periódicos da CAPES. Gostaria de mencionar a colaboração do Paulo César, que ele está no backstage respondendo algumas informações que ele conhece e compartilhando alguns arquivos também com vocês. Para quem fez a inscrição em tempo, foi encaminhado um arquivo com o tutorial para consulta posterior, e eu vou iniciar mostrando aonde fica esse material. Para isso, eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só verificar, não. Aqui a tela 2. Então, vou começar aqui compartilhando, então, essa tela e mostrando para a página da escola. Agora, eu já não consigo visualizar vocês, então, a partir da página da escola, nós temos uma série de recursos aqui disponíveis. Navegando na página, na linha que inicia com ensino até internacional, nós temos o menu Biblioteca. Ao clicar no menu Biblioteca, aparece uma série de conteúdos. A nossa biblioteca se chama Wanda de Aguiar Horta. A única teorista de enfermagem que nós temos no Brasil. E, na sequência, abaixo, nós temos vários recursos, entre eles, guia de teses e tutoriais. Então, nessa área de tutoriais, nós temos uma série de recursos que já foi produzido pela equipe da biblioteca, e uma delas é a base de dados Sinal, tutorial sobre. Então, aqui, eu vou baixar esse arquivo agora. Esse material, então, qualquer pessoa pode baixar o material. Ele está em arquivo PDF e vocês podem divulgar, podem consultar esse material sempre. Então, aqui. Então, nós falando sobre a base de dados Sinal, nós vamos trabalhar com o módulo básico para intermediário. Esse material, gostaria de dizer que foi produzido pela Yuka Saeki e por mim. E nós vamos começar dizendo algumas características que são importantes, especialmente quando a gente vai fazer a descrição no campo de metodologia nos estudos, especialmente estudos de revisão. Então, para isso, nós vamos dizer que a Sinal, ela é uma base de dados internacional, com foco na área de enfermagem e áreas correlatas. Ela, por ser uma base de dados especializada, adota uma terminologia própria, que é conhecida como descritor Sinal, mas no sistema adota-se título Sinal. Ela possibilita, pela assinatura feita pelo portal de periódicos da CAPES, o acesso a partir de 1981 a texto completo. Ela inclui mais de 600 revistas científicas na área de enfermagem. Além disso, ela também dispõe de materiais na forma de resumos, gráficos, e essas imagens envolvem foto e vídeos também, alguns vídeos de procedimentos, de orientação,
Então, são diversos tipos de materiais disponíveis, especialmente interessante para quem for docente de enfermagem. Existe também a capacidade de receber até 50 textos completos num único e-mail, e quando você se autentica, há a possibilidade de receber até 20.000 referências, 25.000 referências, se eu não me engano, tá? Com relação a embargo, existe a possibilidade de bloqueio ou embargo de acesso de até 18 meses, a depender do tipo de assinatura de cada instituição com o portal de periódicos da CAPES. Então, ela modula um pouco de acordo com cada universidade, cada instituto de pesquisa que realmente tenha feito o convênio com o portal de periódicos da CAPES. Falando ainda um pouco da característica em relação à base de dados Signal, ela possui, na verdade, uma linha de tempo em que, ainda em 1940, a indexação era feita na forma de registro, na forma de fichamento. Aí, em 61, saiu uma publicação chamada Índice Cumulativo de Literatura em Enfermagem. Depois, já na década de 70, houve uma expansão com a inclusão de áreas correlatas, como a área de biomedicina e cuidados em saúde. Em decorrência disso, ela mudou, atualizou o nome ainda em 77 para Signal, que é Índice Cumulativo na área de enfermagem e áreas correlatas. Aí, com a evolução da tecnologia, no ano de 1984, essa base de dados foi disponibilizada em formato eletrônico, na forma online. Porém, uma das grandes editoras, eu diria, está entre as 4 ou 5 publishers, né, que existem no mercado editorial hoje em dia, uma delas se chama EBSCO, e a EBSCO Publishing comprou a base de dados Signal no ano de 2003 e se mantém até hoje. Então, quando você vai fazer a descrição de qual base de dados e qual provedor, você deve fazê-lo Signal / ou parênteses EBSCO Publishing, ou somente EBSCO. Agora, passando para tópicos de tipos de materiais. Conforme cada base de dados, há uma diferença de tipologia de documentos. No caso do Signal, nós temos artigos de revista, científicas e algumas de divulgação científica. Temos alguns livros e monografias, que é menos conhecido, mas existe. Temos também algumas dissertações e teses, isto é, ela inclui também parte da literatura conhecida como cinzenta. E ela tem um tipo de documento que é um material muito específico dela, que é denominado CEUs, que significa unidades, numa tradução livre, unidades de educação continuada, que são materiais que são bastante interessantes para o ensino, para a graduação de enfermagem, por exemplo. Agora aqui, o acesso. Para fazer o acesso, então, eu vou sair dessa página, vou descompartilhar aqui e vou mudar, alterar o compartilhamento. Vou passar para o compartilhamento de uma segunda tela. Então, aqui, nesta tela, nós temos a página de acesso através do portal de periódicos da CAPES e também através da ABCD. Então, vou começar pela ABCD e depois vou repetir o passo a passo dentro do portal de periódicos da CAPES. Então, atenção, quem é da comunidade USP, vocês podem entrar no www.abcd.usp.br. Na sequência, dentro da ABCD, vocês devem clicar aqui na parte relacionada aqui na parte de cima com bases de dados, nessa parte superior aqui. Em bases de dados, aparecem as opções para navegação, ou então você pode digitar direto aqui na área de conhecimento EO e colocar Signal e enviar. Então, aqui é uma pequena descrição sobre a base de dados e temos o link. Então,
ao clicar especificamente no link via ABCD USP, já acessamos direto a base de dados Signal, como vocês podem observar. Agora, vou considerar o acesso para as demais pessoas aqui que são de outras instituições. Para isso, nós passamos para a página do portal de periódicos da CAPES. Qual é o endereço? É o www.periódicos.capes.gov.br. A partir desta página, nós temos uma área em que você pode clicar em lista de bases e coleções. E estando aqui, você vai digitar Signal. Digitando Signal, você vai buscar tudo? Não, você vai colocar apenas bases. E clica na lupinha. Ao fazer, vai aparecer a base de dados Signal com o provedor EBSCO. A partir daqui, deve-se clicar em ver no editor. No editor, observem que tem uma etapa adicional. Vocês devem, dentro de Select Resource, clicar em EBSCO Host Web. Esta é a primeira opção. Aí, no primeiro momento, ele aparece todas as bases de dados, porque tem quase 30 bases de dados fornecidas pelo provedor EBSCO. Porém, depois ele entra no sistema do reconhecimento e passa para Signal with Full Text. Tudo bem? Até aqui a forma de acesso? Acredito que não haja problema, não há nenhum comentário, então vamos voltar para a apresentação. Vou passar a apresentação para cá, para a gente poder... Ah, não, só que aqui ela está na outra tela. Desculpem, deixa eu fazer o seguinte. É a apresentação. Gente, agora eu me perdi. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu localizar o arquivo. Não, não é esse. Daquele jeito a gente viu a apresentação. Para mim aqui, eu não estou reconhecendo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Vou achar de novo aqui. Pronto. Aqui voltando no Signal, tem as formas de acesso, e aí nós vamos falar um pouco sobre a terminologia Signal. O Signal, por ser uma base de dados especializada, ela adota um vocabulário próprio. E aqui nós temos uma questão que aparece muitas vezes. Qual a diferença entre palavra-chave e descritor? A palavra-chave, na verdade, ele é um termo que pode ser simples ou ainda um termo composto, que significa o quê? Que você atribui um nome para um objeto, para um fenômeno, para uma doença, para um sintoma e assim por diante, tá? Qual a diferença desse termo que é palavra-chave para o descritor? É quando há uma reunião entre um grupo de especialistas, mais bibliotecários, e define um controle terminológico, dizendo que um dado termo passa a categorizar uma determinada doença, por exemplo. Como a gente pode falar isso, exemplificar? Como Covid-19, que ela tinha vários nomes, tinha Covid-19 com hífen, sem hífen, síndrome de Wuhan, que começou, né, nessa região, e outras variantes. Só que aí, no consenso, definiu-se que seria Covid-19. Então, esse termo que inicialmente era palavra-chave, passou então para um grupo, um conjunto de termos que a gente chama de descritor, que sofreu o quê?
um controle terminológico. Então, passou a integrar o conjunto da linguagem que a gente conhece como documentária. Bem? E, no caso do Signal, aproximadamente 70% a 75% ela é em comum com os termos mesh, né, que é conhecido na área dentro do Medline, das Medline. Aí, aproximadamente 25% tem terminologia que é muito própria da área de enfermagem. Tá passando. Vamos lá. Que aí nós temos terminologia que é muito própria da área de enfermagem, como, por exemplo, Apache, NIC, NOC, NANDA e assim por diante, tá bem? Por isso que eu disse que é em torno de, tem uns 20% a 25% que é bem específico da área de enfermagem. O uso da terminologia, mais em combinação com palavra-chave, nos ajudam a quê? A recuperar registros que sejam relevantes de acordo com a pergunta de pesquisa de cada um, né? E, além disso, a descrição dela muito bem feita, ela qualifica a etapa de método ao fazer de forma transparente a descrição de como foi conduzida a estratégia de busca. Então, aqui na sequência, nós vamos um pouco para a parte prática. Nesse momento, gente, eu convido para que todos façam a autenticação, isto é, criem a conta, porque uma das funcionalidades que é enviar até 25 mil registros, ela só funciona se você tiver cadastro na EBSCO, na MyEBSCO, tá bem? Então, para isso, nós vamos aqui, vocês devem estar nessa página da EBSCO, aí clica em My EBSCO, aparece no canto superior aqui à direita, aparece fazer login. Então, o que você tem que fazer? Entrar. Quem não tem ainda conta, vai na opção criar uma conta e vai preencher os dados normalmente solicitados. Eu vou esperar uns minutinhos para que vocês façam o cadastro, enquanto faço a minha autenticação. Quem já tem, basta fazer o login aqui no MyEBSCO. O que eu recomendo, preferencialmente, usem o e-mail que seja da instituição, se vocês estudam, tá bem? Evitem usar só a senha, o login e senha de outros que são privados, né? Às vezes acontece isso, tá, gente? Aí deixa eu voltar aqui. Vamos ver se vai, se funciona. Juliana. Coisa, deixa eu voltar aqui na base, aqui, ver no editor. Deixa eu ver se aqui. Ah, já estou aqui na outra. Vou ver se eu consigo fazer o login por aqui. Como eu estou trabalhando com uma conta institucional, às vezes acontece dele confundir e bloquear. Vamos ver se ele vai agora. Não, ele não vai. Então, eu vou tentar. Quando isso acontece, a gente tenta na... Ah, porque aqui está entrando do BB.
Emanuele, você não conseguiu acessar a página da EBSCO? Deveria acessar. Você é da USP ou você é de fora da USP? Ah, não pode voltar o passo a passo? Ah, tá ok, você é externo. Tá, para fazer o passo a passo, a partir de onde, Emanuele? Para fazer a autenticação ou para entrar dentro da base de dados? Sim, não. Deixa eu ver o que ele escreveu. Bom, gente, então eu vou aqui repassar. Ah, esse aqui é da ABCD, então, do portal de periódicos da CAPES. Então, o primeiro passo que vocês têm que fazer. Quem está no portal de periódicos da CAPES, o passo inicial é fazer a autenticação, verificar se é a sua instituição. Então, para isso, você tem que fazer o acesso café, que no meu caso, desculpa, gente, eu sou da USP e eu acesso direto. Mas, você tem que entrar aqui no acesso café. No acesso café, você tem que escolher a sua instituição. A sua instituição é... Aí você coloca, seleciona a sua instituição, verifica qual é, sede... Seleciona aqui, tá? Tem as várias opções. Na hora que você seleciona, por exemplo, eu seleciono USP, ainda que eu esteja autenticada, e clico aqui em enviar, o que acontece? Ele pede para entrar com o seu registro, tá? Então, verifica o nome da sua instituição e faça esse procedimento, senão realmente você não acessa. Quem é de fora precisa fazer essa autenticação para liberar o acesso mediante reconhecimento de IP, tá bom? Ó, então, estou fazendo passo a passo, estou usando o meu e-mail pessoal, não da coisa. Aqui entrou USP. Aí eu venho aqui em Signal, seleciono, em vez de buscar tudo, filtro para bases. Dentro de bases, clico na lupinha e aí localizo a base de dados Signal. Feito isso, clicar em ver no editor. Depois, em EBSCO Host Web, na primeira linha aqui, dentro da seleção de recursos. Aí sim, você acessa a base de dados Signal. Tudo bem para quem estava um pouco em dúvida com relação a passo, gente? Juliana, Cristiane. Oi, Cristiane, você está querendo falar alguma coisa? Eu queria só te perguntar, porque eu fiz todo esse passo a passo. Desculpe, eu não estou te ouvindo. Você poderia digitar? Se tiver dúvida. Tá. Então, na sequência, eu vou trabalhar agora para fazer a busca, porque nós temos alguns recursos dentro do Signal. Então, no Signal, nós temos a área aqui na tela à esquerda, área de projetos, aquilo que você salvar diante da autenticação, tá? Deixa eu voltar aqui. Depois, área de atividade recente. Ah, tá. Nesse caso, Cristiane, porque aonde eu trabalho, ele já me gera. Então, o que você tem que fazer? Aparece todas as bases de dados, você seleciona, depois deseleciona e busca só Signal, clica e depois faz a busca só no Signal, tá bom? Isso acontece mesmo quando é de fora, tá? Foi ótimo você ter se manifestado, porque aí esclarece mais colegas que são externos à USP. Opa! Pronto. Agora, nós vamos para, ainda no painel do lado esquerdo, a parte de baixo tem ferramentas de pesquisa. Nas ferramentas de pesquisa, nós temos área para nova busca, área do Help Ajuda, busca por publicações, porque tem revistas que estão indexadas, e temos o Signal Headings, que é o vocabulário controlado adotado na base de dados.
Então, aqui nós vamos clicar em See Now Headings, lembrando que se a gente tem um tema, uma palavra que não sabe qual é o correspondente em inglês, nós podemos recorrer a uma outra aba, que é o DEX. Então, você busca aqui por DEX, bvsalud.org. Então, nós podemos fazer a busca aqui. Por exemplo, nós podemos pesquisar sobre carga de trabalho dos profissionais. Carga de trabalho, o termo em inglês é o workload. Perfeito, Paulo, obrigada. Workload. Então, eu volto para cá. Eu fiz a busca no DEX, tá? Localizei o descritor em inglês, copio e venho para, novamente, a base de dados Signal. Na base de dados Signal, apesar de estar ativado essa linha, você virá aqui, buscar na parte de baixo. Por quê? Porque está ativo o Signal Headings, certo? Então, aqui, você coloca o termo em inglês e clica na lupa. Aí, ela vai apresentar a lista de termos que contém a palavra sobrecarga de trabalho. Aí, nós temos o termo de interesse. Tem o termo? Nós vamos adicionar a busca. Ao adicionar a busca, ela vem para a parte superior da pesquisa. Então, nessa tela na parte superior, como ela está com esta marcação MH, significa que ele é um termo controlado do dicionário adotado dentro do Signal. E aqui, apesar de estar marcado todos os campos, o que vale é o que consta aqui dentro, tá? Quando tem esta codificação, ela vai buscar só no descritor. Aí eu vou fazer a busca. Então, tem bastante trabalho sobre carga de trabalho. Só que aí eu quero contextualizar, fazendo a pesquisa sobre carga de trabalho no contexto específico da UTI. Então, como é que eu coloco o termo UTI em inglês? Então, eu volto aqui no DEX e procuro unidades de terapia intensiva. Então, unidades de terapia intensiva, nós temos o termo em inglês aqui, Intensive Care Units. Copio o termo em inglês e volto para a base de dados Signal. Então, a gente vai trabalhando com mais de uma tela. Aí, como é que eu devo fazer a busca? Eu volto novamente aqui em Signal Headings. E não se preocupem, podem apagar aqui com X. Por quê? Porque essa busca já está em atividade recente. Lembra que eu mencionei no histórico? Ela vai ficar registrada? Então, aqui está. Ao clicar em atividade recente, ele aparece. Então, vou descendo a barra de rolagem, Signal Headings, e em Signal Headings, na parte de baixo, eu vou procurar, então, unidades de terapia intensiva. Clico novamente na lupa para verificar se existe o termo. Nesse caso, eu já havia feito uma busca prévia, eu sei que existe o termo. Então, seleciono e venho em adicionar a busca. Então, aparece de novo o termo, entre aspas, por quê? Para sinalizar que é nesta ordem que ela deve ser buscada, nesta sequência das palavras. E lembrando que é MH, que significa descritor. Aí fazemos a busca. Ao fazer a busca, ela apresentou um total de resultados aqui, em 53.071. Agora, se eu quiser combinar os dois assuntos, de acordo com a hipótese de pesquisa, eu volto aqui em atividade recente, para visualizar as buscas prévias, acessando o histórico das buscas anteriores, e aí eu faço a combinação usando os operadores booleanos, no caso S1, que significa Search One, para carga de trabalho ou sobrecarga, e nas unidades de cuidado intensivo.
Então, eu estou usando aqui só descritor. E aqui tem duas opções de pesquisa, de associação, melhor falando. Ou pesquisar com e ou pesquisar com ou. Quando temos dois assuntos diferentes e desejo que apareçam simultaneamente os dois, o operador booleano indicado é o uso do e. Então, ao se associar os dois, só que aqui tem o histórico da busca anterior, tem que tomar cuidado e eliminar essa busca prévia, tá? Então, é a busca 1 com a busca 2, que corresponde a esses dois aqui. Feito isso, eu vou clicar na lupinha. Clicando na lupa, será recuperado aqui. Total de resultados, 770 sobre associação de sobrecarga de trabalho com a UTI. Agora, digamos que eu queira aplicar alguns filtros. Digamos que eu não quero para qualquer período de toda a literatura, porque a minha intenção não é fazer uma revisão, mas eu quero um material mais atualizado para incluir na introdução do trabalho. Então, como é que eu devo trabalhar? Aqui, logo abaixo da etiqueta de busca, nós temos todos os filtros. Aqui deve ser clicado e aparece do lado à direita da tela algumas possibilidades de combinação. Qual dessas combinações? A primeira, nós podemos pensar em data de publicação. E aí ela tem alguns períodos de recortes oferecidos. Normalmente a default, a coleção completa, né, do que tem, nos últimos 1 ano, 5 anos, 10 anos, ou um período customizado. Digamos que eu queira nos últimos 15 anos. Então, aqui você vai colocar as opções de ano, mês e dia, ou mês e dia. Por exemplo, agora nós estamos no mês de março, certo? 03, 2000. Se eu quero nos últimos 15 anos, eu tenho que pensar em 2010, certo? 3 de 2010 a hoje, 3 de 2026, aplicar. Então, eu resolvi customizar para mostrar para vocês. Aí nós temos 622 artigos. Essa estratégia de busca é a estratégia mais simples que nós temos. Agora, caso a gente queira conduzir estudos de revisão, como revisão sistemática, revisão de escopo ou revisão integrativa, esta estratégia de busca simples, através só do uso de descritor, não é o recomendado, não é o suficiente. Então, para isso, nós vamos voltar com a mesma pesquisa, mas incrementando de uma forma mais sensível essa estratégia de busca. Como fazê-lo? Então, para isso, nós voltamos aqui, vou limpar essa busca. Eu não posso atender. Só um instante, gente. Eu preciso só... Não assisti, tá bom. Vamos lá. Então, agora, nós vamos fazer a busca começando com o descritor, tá? O primeiro descritor, deixa eu ver aqui em atividade recente, eu posso também fazer esse tipo de edição, voltar em atividade recente, era workload, certo? Eu clico aqui e posso alterar na linha que começa em todos os filtros para busca avançada. Então, Ai, desculpa, gente, só um instante, por favor.
Tá fechado seu microfone, Juliana. O microfone da Juliana está fechado, não estamos a ouvir nada. Juliana, o seu microfone está fechado. Ah, obrigada, Crisley. Desculpa. Eu tinha fechado para atender uma ligação urgente aqui, mas continuamos. Obrigada, viu, pelo toque. Então, agora, na busca, que a gente usa o recurso formulário avançado, nós temos, além do descritor, outras possibilidades, que são oferecidas, e a gente precisa fazer um olhar crítico para ver se esses termos valem ou não. Aqui, eu acho que esses eu posso excluir, tá? Vou considerar apenas estas variações. Seleciono, copio, e aqui eu começo a alterar. No Sinon tem uma opção de busca em alguns índices, como, por exemplo, esse daqui, no título e resumo. A outra opção é fazer a busca como palavra-chave do autor. Então, eu repito a equação de busca e eu venho para SU. Ah, Eunice, da onde eu tirei essas variações? Às vezes o sistema oferece. Como eu sou uma bibliotecária de referência, atendo bastante pesquisa aqui, deve ter um mecanismo de algoritmo por trás que registra as variações que a gente coloca. Por isso, tá? Ela aparece aqui, quando eu começo a digitar, aparecem as opções para mim. Aí, feito isso, agora eu vou fazer a busca. Então, observe que, em relação na atividade recente, vamos comparar as diferenças. Na busca 1, foram recuperados 22.995. Ao fazer a busca combinando variações, ela ampliou para 36.041. Então, essa é a diferença do cuidado com o uso de variantes no singular, no plural, variações de idioma, no inglês britânico, inglês australiano, inglês americano, tá? Porque às vezes tem essas diferenças. Então, tudo isso, ele é avaliado e, se pertinente, a gente faz esta inclusão. E com isso a gente torna a busca mais abrangente, mais sensível, tá? Para revisões, isso é extremamente importante, tá? Agora vamos para o próximo, que é o do cuidado intensivo. Então, eu vou clicar na busca a partir do próprio histórico. Então, isso já é um recurso de estratégia de busca intermediária, tá? Feito isso, de novo, eu venho para busca avançada, o formulário, e esta opção eu copio, porque tem variantes. E tendo cuidado de usar aqui, modificar o operador booleano para OR, tá? Porque eu quero somar essas variações. Observe que aqui oferece opções, ó. Intensive Care Units, OR, Critical Care, OR, Intensive Care. Lembrando, sempre que tiver termo composto, usar aspas duplas. Por quê? Significa que eu quero exatamente aquela dada expressão na sequência apresentada. Outro detalhe que a gente precisa estar atento. Duas coisas. Primeiro, se o operador booleano do lado aqui à esquerda, antes da etiqueta, para colocar os termos, se está correto. E depois também verificar os campos. Aqui precisa ser título e resumo, e a próxima necessita ser assunto. Tá? Então, feito isso, vou em buscar.
Ao fazer a busca, recuperou 87.071. Então, eu vou voltar aqui à atividade recente para verificar o histórico e comparar. Então, comparando Intensive Care Units, 53.071. Agora, com as variantes, ampliou para 87.000 e alguma coisa. Aqui a Letícia me pergunta, essas variações também precisam estar no DEX? Não necessariamente. Essas variações, como é que você mapeia? Digamos que você encontra um artigo que você considera importante, tá? E lá tem as palavras-chave dos escritores, ou ainda palavras do resumo. Então, são esses os locais onde você vai conseguir fazer aquilo que eu chamo de mineração, ou mapeamento de termos variantes, para você incluir na hora de construir a sua equação de busca, ou a estratégia de busca. Respondido, Letícia? Aqui, agora, a partir disto, nós vamos voltar para a atividade recente, aliás, eu já estava, né? E fazer a combinação da busca, qual? Daquelas que tem a variação de carga de trabalho com aquilo que tem a variação de cuidados intensivos. Então, feito isso, lembra, quando são dois assuntos que eu quero simultaneamente recuperar os mesmos, eu devo combinar com E. Feito aqui em cima, clico na lupa. A partir da lupa, nós temos total de resultados. Então, ampliou para 1.523. Então, esse seria um exemplo de estratégia de busca mais adequada para estudos de revisão. Fizemos a busca, ótimo. Agora, eu vou, a título de exercício, eu vou filtrar para um período mais recente, tá? Então, eu venho aqui, filtros, e vou trabalhar também com outro detalhe. Vou trabalhar com data de publicação, título só de exemplo, nos últimos 12 meses. Para facilitar os próximos passos. Aqui, nós temos o formato de, a partir dos resultados, na mesma linha, nós temos, tá um pouquinho abaixo, mostrar. Tem as opções de quantos você pode apresentar. O ideal é que você deixe 50. Depois, aqui tem a ordem. Tem a opção de relevância, data mais recente e data mais antiga. Normalmente, eu gosto de manter a relevância. Feito isso, gente, lembra, precisa o usuário estar autenticado. Estando autenticado, tem algumas opções. Se eu quiser selecionar todos, eu clico aqui, ó. Antes de começar a seleção individual, temos uma caixa aqui na parte superior. Ao clicar aqui, eu posso selecionar de 1 a 50, então, todos da tela, e aí tem algumas opções de gestão de saída. Aí eu posso fazer download no próprio computador, posso salvar essa estratégia de busca para receber alerta, esta é a função, desde que você esteja autenticado. Você pode adicionar para algum projeto que você crie dentro da própria base de dados, ou ainda você pode compartilhar, que vai ser o exemplo que eu vou usar com vocês agora. Então, vou compartilhar. Aqui tem o primeiro trabalho e mais 49. E na hora de compartilhar, também é apresentado várias opções. Qual delas? Ou se você tiver Google Drive, no Google Drive, se você quiser, ou no OneDrive, de acordo com outro sistema, ou então enviar por e-mail. E é aqui que você pode enviar. Então, poderia enviar, eu vou enviar para aproveitar e já compartilhar o e-mail da biblioteca, para quem é da escola. Então, esse é o e-mail, enviar para, e aí apresenta também o formato, se você quer breve, detalhada, ou outro estilo de citação. O ideal é detalhado. Quando é detalhado, ela apresenta quais os campos que são possíveis, né, de serem preenchidos. Tem mais 11, olha, observe que tem bastante aqui. Então, normalmente,
O que é interessante, resumo é obrigatório, porque o resumo, ele é o cartão de visita, na verdade, do seu trabalho ou do trabalho de alguém da comunidade acadêmica. É a partir dele e sua leitura é que você faz a triagem inicial daquilo que você vai incluir ou não no seu estudo. Então, em função disso, o resumo é obrigatório. O DOI também, que facilita e autentica. O que mais? Palavras-chave, sem dúvida é importante. Aí, se tiver PubMed Central ID, é interessante que tenha. Então, estas informações você vai enviar. Então, foi enviado para o usuário. Então, esta é uma opção. A outra opção aqui é você citar. Então, o que acontece? Aí tem uma opção para você fazer a citação da referência, caso você não use gestor de referência e queira um modelo de citação, aqui tem opção. Deixa eu só ver se esse ADNT está funcionando, porque isso aqui é novidade para mim. É a primeira mão que estou fazendo isso com vocês, tá? Aqui tem os autores, tem um erro que é as iniciais para cá. Tá em maiúscula, então isso tem que ser corrigido, tá? Isso aqui é sistema, que é IA por trás. Uma das formas de eu descobrir rapidamente que alguém usou IA, e se a pessoa está falando, está sendo transparente comigo ou não, eu descubro é quando a pessoa coloca desse jeitinho, porque isso aqui foi feito por IA, tá? Nursing Critical Care, aí tem, falta aqui local, isso aqui está errado, porque está faltando local, volume, fascículo, paginação, DOI, disponível. Então, essa ABNT, ela não está 100%, ela está uns 80%, vamos dizer, tá? Agora, deixa eu ver se tem Vancouver aqui, se o Vancouver está ok. Aqui, Vancouver, tem a questão também das letras aqui que precisa ajustar, porque depois dos pontos é minúsculo, tem regra de gramatical, né, gramática. Aqui, não, ele está mais ou menos também, não está 100%. Tá? E tem a APA, por quê? A APA, para quem é da área de pediatria, por exemplo, de enfermagem, você usa a APA dessa forma, tem só a questão do espaçamento que teria que vir para cá, ele não está alinhado, mas as demais informações, afora o aspecto do tamanho da letra, tá ok. A APA é o que está mais correto. Aí você pode copiar para uma área da transferência e ir montando essas referências. Então, hoje em dia, tem recursos da IA que podemos usar. O que mais podemos fazer? Agora, se a gente quiser enviar todos os resultados, não só essa página, o que a gente pode fazer? Clicar aqui e vir para exportação de até 25.000 registros. E aqui sim, você precisa, inicialmente, por isso que eu passei aquele tempo para que vocês fizessem o cadastro de usuário. Mediante o cadastro de usuário, posso selecionar aqui, vou entrar para o meu... Não, vou entrar para a biblioteca. E-mail da biblioteca. Vou também repetir e-mail da biblioteca. Você precisa colocar endereço de quem e para quais outras pessoas. E aparece vários formatos. Aí aqui tem o formato XML, o CSV, que é para formato em Excel, e o formato RIS. Crisley, espera só um pouquinho que eu vou terminar o raciocínio e eu repito, tá bem? Aí nós temos a opção RIS. Então, a partir da extensão RIS, eu venho aqui na opção para enviar. Aí ela vai gerar o arquivo, exportação solicitada, e aí ele fala que nos próximos 7 dias você vai receber, mas não vai ser 7 dias, vão ser alguns minutos, às vezes demora horas, dependendo, é claro, da quantidade de registros, tá bem? Então, vou repetir, porque houve um pedido da Crisley, mas certamente tem mais pessoas. Então, eu venho aqui, olha, para poder fazer a exportação de tudo, todos os resultados, você vem aqui, ó, no quadradinho aqui, e clica do lado. Aí tem a opção, selecione de 1 a 50, desmarcar tudo, ou resultados de exportação até 25.000. É aqui que você deve clicar.
Aí, desde que é autenticado, ela vai te passar, abrir uma janela pop-up para preencher os dados necessários, você escolher o formato de interesse e fazer o envio. Aqui um detalhe importante. Para quem usa gestor, não só de referência, mas de revisão, se você usar o BibTeX, não tem problema. Mas para gestor de referências, isso. Para gestor de revisão, ela está gerando problema. Às vezes, não é compatível o uso do BibTeX para o Rayan, por exemplo. Então, nesse caso, o que eu recomendo? Para que faça e gere o arquivo no formato RIS. No caso da base de dados Sinon, tá bem? Por experiência, esse problema ocorre, tá? Esse tipo de conflito ocorre. Então, para evitá-lo, faça dessa maneira. Tudo bem até aqui, gente? Agora, digamos que essa busca está perfeita para mim e eu quero fazer o quê? Criar alertas. Então, alertas não foram criados. Então, como é que eu faço para criar o alerta? Eu venho aqui em salvos, você não tem não. Eu tenho que primeiro em atividade recente. Atividade recente, essa busca. Vamos ver se eu consigo criar aqui, criar alerta. Ele deveria me abrir para criar alerta. Algumas novidades boas funcionando e outras não funcionando. Esse é o mundo real do treinamento, gente. Deixa eu só ver. Buscas. Você não tem pesquisas salvas. Como é que eu salvo essa pesquisa? Atividade recente. Resultados, combinar, deixa eu ver, ferramentas. Ah, tem uma opção aqui do lado, ó. Salvar. Deixa eu ver se aparece aqui no salvo. Deveria funcionar e não está funcionando. Adicionar o projeto, detalhes da pesquisa. Não, eu quero salvar. Eu preciso selecionar e salvar? Ah, não. Não diz que eu quero não salvar. Manter a busca salva. Então, primeiro passo, vocês têm que olhar no histórico da atividade recente, localizar aquilo que já está, digamos assim, consolidado enquanto estratégia de busca. Feito isso, você deve clicar para selecionar a estratégia de busca e, na sequência, clicar nessa bandeirinha aqui, ó, nessa bandeirola para salvar. Deixa eu ver aqui, vir em salvo, se está disponível aqui no salvo. Aqui, está a busca salva. Tudo bem, gente? E aí, vocês podem criar a partir daqui, deixa eu ver se é possível criar alerta, ferramentas, detalhes, adicionar o projeto. Deixa eu ver se eu consigo criar alerta. Alertas de busca. Alerta, não, alerta de periódico científico, alerta de busca. Por que que não vai? Preciso ainda rever essa parte aqui, que ainda não está funcionando. Vamos voltar para cá, então. Até aqui, gente, modelo de busca mais simples, com descritor, e a busca mais estruturada através de descritor e variantes. Ficou claro para vocês? Sim? Tá ótimo. Então, agora eu vou fazer um outro tipo de busca. Trabalhar descritor com qualificador.
nós vamos ultrapassar um pouquinho o tempo em função do início aí com questões, né, que tivemos, tá? Se vocês puderem ficar, ótimo. Quem precisar sair também, agradeço a participação e fiquem à vontade, tá bem? Agora, eu vou trabalhar novamente com o sinal, só que eu vou trabalhar ainda com o mesmo assunto, signal headings. Work, sobrecarga. Aqui, ao clicar no termo, deixa eu só verificar, deixa eu voltar aqui. Ao clicar no termo, só que não vai clicar em cima da palavra, mas do quadradinho do lado. Ao fazê-lo, ela vai apresentar recortes que podem ser associados, gente. Então, quais são os recortes? Então, sobre a questão da sobrecarga de trabalho, eu quero verificar o aspecto relacionado com a administração. Como é que do ponto de vista administrativo, isto é olhado? Então, eu posso selecionar aqui, ó, que nós chamamos de subheadings ou qualificador. Então, eu posso fazer esse tipo de busca, adicionar, aí aqui aparece dessa forma. E faço a busca. Observe que o resultado, ela já muda. Tá? Então, isso aqui já é um exemplo de busca mais recortadinho, que não é necessariamente para estudos de revisão, mas para estudos primários que você queira desenvolver, tá? Então, aqui tem exemplos de resultados. Aí, para processo de ordenação, envio, é o mesmo passo a passo que eu mencionei alguns minutinhos atrás. Agora, nós temos uma outra possibilidade, que é, depois de feito a equação de busca, a gente deixar registrada essa equação de busca. Aqui nós temos no alerta, certo? Salvo essa equação de busca. Essa equação de busca é o que você vai registrar, por exemplo, em estudo de revisão. De que forma? Aí eu vou sair um pouquinho daqui e vou para um bloco de notas. Tem formulário aqui, mas eu vou trabalhar com o formulário em Excel. Então, no campo de metodologia, quais são os campos necessários para descrever uma estratégia de busca? Esse quadro que a gente monta, ela serve para garantir transparência e reprodutibilidade. E é muito orientado para que você faça isso, especialmente em estudos de revisão. Então, quais são os campos mínimos necessários? Você vai colocar base de dados e provedor. Então, você vai montar com essa informação. Depois, aqui, você vai colocar a estratégia. Depois, nós temos o N, o número de resultados, né? Inicial. Caso você queira já fazer filtro e tudo mais, depois você pode colocar aqui, depois de filtrado. Se não, o próximo campo mínimo é a data de publicação. Porque, inclusive, no próprio JBI, há uma orientação para que você coloque pelo menos mês e ano. Isso é uma informação obrigatória, mandatória, para quem for desenvolver estudos de revisão. Tá? Agora aqui, eu vou me esclarecer, centralizar, opa. Então, é isso. Então, aqui, nesse campo, talvez acho que eu vou aumentar um pouquinho mais, porque está pequeno, né? Ficou melhor para observar. Aqui eu venho e coloco. Opa. Deve ser colocado signal e o provedor. EBSCO host.
Depois, a equação de busca, você vai colocar aqui. Depois, o N foram, ali naquele exemplo, foram 778, eu acho. Data de publicação, não, desculpa, gente, aqui é data de busca. Hoje, dia 26, certo? E aqui, a gente quebrar o texto automaticamente. Vai, foi só uma parte? Algo está errado aqui. Vamos voltar. Não é essa tela. Já me perdi. Cadê? Aqui. Que estranho, aqui tem tudo isso. Aqui, tá? Então, é esta informação mínima que precisa ser detalhado na hora em que você conduz um estudo de revisão, tá? Qual é a intenção? Sempre garantir a transparência e a reprodutibilidade. Você pode usar IA dentro de uma revisão em quais etapas? Por exemplo, eu vou sair... Só um detalhe, tem uma pergunta aqui, então vou responder primeiro essa pergunta. A Eunice pergunta, é possível replicar essa estratégia em outras bases de dados na área de saúde? Não exatamente, você pode se... Normalmente, qual é a recomendação que eu faço? Que você faça a busca, faça esse mapeio no PubMed e a partir dele, como matriz, faça a adaptação. Nunca é um copia e cola. Por quê? Porque aquilo que é descrito de uma forma, o conceito numa base de dados, numa outra pode ser de outra maneira. Então, não dá para... Seria muito prático se a gente pudesse fazer isso, mas não recomendo, especialmente em estudos de revisão, porque você vai ter aquilo que nós chamamos de viés de publicação. O que é o viés de publicação? É justamente você montar uma equação de busca em que, potencialmente, há um risco sensível de perder literatura que é importante para a sua investigação. Tá? A Letícia pergunta se esse treinamento fica gravado para ser reproduzido novamente. Sim, a resposta é sim. Ela será gravada, está sendo gravada, e depois de edição, será disponibilizada na conta do YouTube da Escola de Enfermagem da USP. Eu até vou mostrar onde já tem alguns treinamentos. Vou abrir uma nova aba aqui. Então, como é que vocês podem pesquisar para verificar os treinamentos já disponíveis? Procura assim, YouTube, Escola de Enfermagem da USP. Então, a partir daqui, vocês conseguirão visualizar, por exemplo, aqui teve um treinamento do Zotero, então vocês veem e vídeos. Aí tem vários, olha, já treinamento do Sinal antes, treinamento do PubMed, básico, ou intermediário. Opa, foi só para mostrar, mas entrou áudio também, tá? Então, gente, tem esse material, então vocês têm o tutorial que foi encaminhado, tem as gravações dentro do YouTube, tem o tutorial disponível na própria página da biblioteca, além das capacitações que nós promovemos através do calendário que já está aberto, já está disponível para vocês, os próximos treinamentos. Então, o próximo treinamento, do dia 7 de abril, será do PubMed básico e intermediário. Então, para quem tem interesse em se capacitar, fica o convite desde já para que vocês acompanhem e participem desse treinamento. Outra dúvida, uma pergunta boa da Eunice. É verdade que é mais eficaz colar estratégia de busca no bloco de notas
que nos editores de texto por causa de alguns símbolos e caracteres? A resposta é sim, tá? Então, e é mais fácil de substituir, usando no bloco de notas a opção, por exemplo, se aparece um símbolo lá, que você não quer que apareça, você coloca aquele símbolo e depois substitui por e deixa em branco. Ela limpa a equação de busca sem você precisar fazer manualmente. Ótima pergunta, Eunice, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de mostrar, aproveitar para agradecer a participação de todos até esse momento e dizer que o nosso contato da biblioteca, para quem é da comunidade USP ou quem fez o curso do JBI, porque eu também estou bibliotecária no JBI, e para essas pessoas a gente faz atendimento na parte de estratégia de busca, tá? Então, para essas pessoas, o contato do e-mail da biblioteca, vou compartilhar, acho que o Paulo já havia compartilhado, mas é o e-mail da biblioteca, nossos canais, bibee@usp.br, ou então o contato pelo telefone, o telefone aqui é o 3061-7525, com DDD 11.